eu vim passar pano para o Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Olá, nerds e não nerds do mundo inteiro, eu sou o Luz, um teolonerd incurável. Seja bem-vindo a esse canal de novo. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo apenas. E hoje eu vim falar dela. Ela, que é a série mais cara da história, com os sets mais lindos, mais deslumbrantes, os efeitos visuais ótimos, edição, direção incríveis, música maravilhosa e a recepção de público mais morna, dividida e caótica dos últimos tempos para uma série blockbuster. Tá? Sim, eu estou falando dela, Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Eu não estou nem contando os haters racistas e sexistas dessa série. E eu vim aqui defender sim, porque eu tô vendo a galera dando um hate nessa série, achando ela chata, lenta, que não acontece nada. Eu não consigo me identificar com essas pessoas porque eu não consigo enxergar a série desse jeito. Mas eu vou tentar ser o mais honesto possível com os Anéis de Poder para explicar minhas razões para discordar dessa recepção. Eu vou explicar para vocês também porque eu acho que grande parte disso tem a ver sim com expectativas mais do que com qualidade de roteiro. Eu queria deixar claro também que eu não vou fazer duas coisas aqui. Eu não vou comentar sobre o hate relacionado a questões raciais e questões de gênero. Talvez eu faça um vídeo só para essa parte, mas eu não quero me comprometer. Mas essa análise aqui é sobre pessoas que foram com a cabeça um pouco mais aberta para a série em diferentes graus, mas elas estão reclamando de algumas coisas que eu discordo. Segunda coisa, eu também não vou comentar o que penso da série em termos de adaptação. Sim, eu li os principais livros, eu li a trilogia, li o Hobbit, li o Silmarillion, então eu não sou completamente newbie nesse universo. Eu também sei algumas coisinhas que acontecem em livros que eu não li, mas eu sinceramente não tenho o mesmo apego emocional que os fãs mais hardcore de Tolkien têm. Mesmo eu me arrepiando toda vez que eu leio Ainundale, e mesmo eu chorando horrores no final de O Retorno do Rei da última vez que eu assisti, que foi em julho. Mas enfim, o importante é que eu vou falar da qualidade da série como um produto separado mesmo. Eu quero dizer também que eu tô gravando esse vídeo logo depois do episódio 5. Então se você tá assistindo esse vídeo meio que depois do lançamento do 6, pode ser que a minha opinião sobre algumas das coisas que eu falei aqui tenham mudado. Dito isso, para não acharem que eu tô babando ovo demais, eu vou falar coisas que eu acho que a série tá pecando. Visualmente não tem nem o que comentar, é deslumbrante, é muito bem dirigida e por mim eu assistiria só por isso sim, porque eu gosto muito de ver coisa bonita. A questão é, a gente tá falando de uma série visualmente linda com um roteiro que na minha opinião é interessante, é bom, me engaja, mas para por aí. Não é um roteiro excepcional, não é particularmente brilhante, e isso, para uma série que custou 58 milhões de dólares, é péssimo. Nos padrões comuns, a série não está indo mal de crítica, nem de audiência. Se ela tivesse custado os 20 milhões por episódio que a Casa do Dragão custou, ela estaria indo muito bem. Mas o dinheiro que foi colocado nessa série precisa que ela seja inegavelmente imperdível. Uma coisa que todo mundo vai querer assistir e recomendar com segurança, sem medo. Principalmente levando em consideração todo o hate desnecessário que essa série levou antes do lançamento, ela tinha que vir arrebentando a boca do balão e calando a boca de todo mundo, inclusive dos haters. E embora eu realmente acho que a série tá indo bem, ela precisa fazer mais do que ela tá fazendo. E aí eu vou entrar em alguns detalhes, mas eu posso dizer que eu tô fazendo isso sem spoilers, porque eu não vou revelar grandes detalhes do enredo. Mas vamos começar com o elefante branco na sala, que é Galadriel. Ela é uma das, se não a protagonista da série, e sim, ela é muito difícil de gostar. Ela é chata, ela é arrogante, ela é muito focada ali numa coisa só. Agora, muita gente acha que isso é um problema de roteiro, só de roteiro. E sim, o roteiro podia dar uma trégua ali naquela personalidade dela de vez em quando. Mas eu sinceramente não acho que esse é o principal problema da personagem Galadriel na série. Eu acho que é muito bem justificado no roteiro ela ser teimosa, ser arrogante, como boa elfa da Segunda Era que ela é. Ela ser consumida pela raiva, pelo luto de centenas de anos guerreando, perdendo pessoas queridas. Sério, eu acho perfeitamente plausível e eu acho também que é uma jornada muito legal. É muito interessante, se for bem feito, ver Galadriel saindo desse estado de constante luto, raiva e arrogância para ela se tornar aquela rainha élfica plena e na maior parte do tempo serena que a gente conheceu na Terceira Era. Eu acho que falta profundidade e nuance na atuação da Morfydd Clark. Eu não quero ser injusto com a atriz, eu nunca vi mais nada dela fora desse papel, mas a impressão que eu tenho é que algumas das escolhas que podem ser dela mesma ou da direção
fazem com que falta essa nuance. Eu real acho que mesmo que eles não mudassem em nada o roteiro dela e as cenas, se ela tivesse um pouquinho mais de ambiguidade, se a gente visse outros tipos de postura física da parte dela, outros tipos de emoção, de olhares, ela seria muito mais relacionável. Então tá aí minha opinião de uma das coisas mais controversas dos plots principais da série, que é a Senhorita Galadriel. Sobre o resto das coisas, pra mim os problemas são as inconsistências nos detalhes. Eu real não acho o diálogo ruim em nenhum momento, mas existem momentos em que o diálogo é bom, é bonito, é marcante, é arrepiante, como uma boa história de Tolkien, mas de vez em quando é comum. Não é nada demais, e às vezes é justamente nessas cenas comuns que eles se demoram mais um pouquinho. E aí entra outro problema que não me incomoda com frequência, mas eu tô vendo que tá incomodando muita gente que tá reclamando, que é que às vezes eles cortam cenas que seriam muito mais interessantes da gente ver por mais tempo, eles interrompem essas cenas, e em outros momentos eles deixam longas cenas não tão interessantes assim, por mais tempo. Não é que deixa a série ruim, mas impede ela de chegar acima da média. Mas mais uma vez, isso não me incomoda tanto, mas claramente tem incomodado muito e muita gente. E agora a gente chega na parte que eu passo pano. A primeira coisa que precisa ser dita sobre isso é a respeito dessa comparação de ritmo, de sentimento ou de tom entre a série, os livros e os filmes do Peter Jackson. Os livros, como eu falei, eu não vou entrar em méritos de adaptação, mas existe uma coisinha chamada estrutura narrativa e tom, que geralmente é estabelecido pelo gênero narrativo. E assim, enquanto os filmes do Peter Jackson têm os livros com histórias inteiras, dramatizadas, cheias de detalhes com sentimentos de personagens e arcos narrativos completos para os filmes se basearem, a série não tem. A série só tem os direitos dos apêndices dos livros da trilogia do Senhor dos Anéis. Quem já leu os apêndices sabe que eles não chegam nem no nível de detalhe que o Silmarillion, que já conta as histórias de maneira mais objetiva, como se fosse um livro de história mesmo. Ou seja, não existe uma estrutura narrativa, não tem um gênero literário, não tem um arco de personagem. Tem fatos descritos sobre esses personagens, mas não se demora na jornada deles do ponto A para o ponto B, sabe? Só isso já é motivo suficiente para que a gente não espere necessariamente uma narrativa que tenha o mesmo tom, o mesmo sentimento e a mesma vibe que a gente tem quando a gente lê a jornada do Frodo, a jornada do Aragorn ou do Bilbo Bolseiro, ou quando a gente assiste os filmes que são baseados nessas jornadas. O que me leva ao próximo ponto. É muito claro para mim que os filmes são muito definitivos no que diz respeito à influência deles de como a gente enxerga e visualiza a Terra-média. E eu acho também que para muita gente da minha geração para baixo, os filmes moldaram um pouco ou talvez muito a forma com que a gente lê os livros, porque muitos de nós vimos primeiro os filmes antes de ler os livros. O fato é que tem controvérsias sobre o filme realmente capturar esse sentimento da obra, sabe? E as coisas complicam ainda mais quando a gente coloca a trilogia do Hobbit na conta. A trilogia do Hobbit é diferente da trilogia do Senhor dos Anéis em termos de sentimento, de tom, e também é muito diferente de ler o livro. E sobre isso não tem nem discordância. As adaptações do Hobbit são super divisivas, eu não gosto muito. O ponto é, se o mesmo diretor, adaptando histórias diferentes do mesmo universo, no caso o Peter Jackson, não vai repetir o tom e o sentimento, por que a gente vai esperar isso de outros realizadores, de outras pessoas que possuem estilos diferentes? E pessoas que eu acho que também buscaram, e sinceramente na minha opinião conseguiram, equilibrar o tom próprio, que lembre as narrativas de Tolkien nos livros, mas que também seja algo original com assinatura própria, porque sim, queridos nerds, adaptações também precisam de assinatura de autor dos diretores e dos roteiristas, porque elas não são cópias da obra original, elas também são obras autorais. Eles conseguem equilibrar essa coisa do livro, própria assinatura deles, e também tem seus níveis de homenagem aos filmes, porque é inevitável você não homenagear os filmes. E é isso aí, é sobre tom. Agora, continuando a conversa sobre tom, porque aqui a gente vai entrar em território de gênero narrativo, eu quero incluir também a questão do ritmo. O Senhor dos Anéis é uma narrativa de aventura em seu sentido mais puro. A jornada do herói tá ali, escancarada, tintim por tintim. Nos primeiros 10 minutos de filme, a gente já sabe quem é o vilão, qual é a ameaça que ele propõe, e logo em seguida a gente já conhece o herói, qual vai ser a jornada dele, para onde ele precisa ir. A gente só vai ficar à mercê agora da ação e dos desafios da caminhada, mas a gente já sabe onde ele tem que chegar. E assim são os filmes. Os livros também, mas eu acho os livros um pouco menos, porque os livros deixam algumas coisas pra gente descobrir no meio do caminho e que os filmes já apresentam de cara.
Agora, a série, ela não é isso. A série não é estruturada como uma aventura. E eu acho que é aí que tá o ponto-chave da maioria das reclamações das pessoas. Vamos lá, o primeiro episódio, nos primeiros minutos, você tem uma cena que introduz Galadriel e o irmão dela, Finrod. Finrod fala algo no ouvido dela que a gente não ouve e que só vai retornar no final do episódio. Que, sem dar spoiler, tem a ver justamente com o fato de a gente não saber exatamente diferenciar a luz de verdade do que é a luz refletida na água. E aqui a água é comparada com escuridão. Ou seja, como saber se eu estou seguindo a luz ou a luz falsa que está por cima da escuridão? Essa é a temática desse episódio, também da temporada como um todo. Depois dessa cena de introdução, a gente tem aquela sequência de atualização para a gente da história da Terra-média, de Valinor, que é bem parecida com a sequência inicial do filme A Sociedade do Anel, com a diferença de que no filme a gente sabe onde o inimigo está e qual é o plano dele no final dessa introdução. Em Anéis de Poder, essa introdução termina com uma pergunta, uma questão. Cadê Sauron? E aí o episódio vai tratando essa ameaça como algo que está apenas no sexto sentido de Galadriel. Ela não tem nada concreto para apresentar, mas de algum jeito ela sabe que o mal está se movendo. Então eu defendo com muita convicção que desde a primeira cena, no primeiro episódio, ao invés da gente ter um enredo que nos é apresentado como uma aventura, a gente tem um drama de mistério. ênfase no termo que eu estou usando. Eu não usei só o termo mistério. Estou falando de drama de mistério. Porque mistério é diferente. Mistério você começa com a pergunta e tudo naquela narrativa gira em torno dessa pergunta. No drama não. No drama de mistério as coisas vão girar em torno das perguntas, mas primeiro, antes de entrar de fato na investigação, ele vai se demorar montando o cenário, apresentando calmamente os jogadores daquela trama e principalmente levantando mais e mais perguntas. Porque o que vai mover a narrativa de mistério são perguntas e não aqueles conflitos óbvios e bem estabelecidos entre protagonista e antagonista, mas as possibilidades de conflito, aquela tensão de não saber em quem confiar, quais são as reais intenções das pessoas, e à medida que a narrativa avança, ela vai te apresentando mais personagens em quem você pode confiar, mas também vai fazer você desconfiar de muita gente nos melhores moldes de todo mundo é suspeito. There's a formula to it. A very simple formula. Everybody's a suspect. Então toda essa movimentação na internet de falar, esse aqui é Sauron, não, esse aqui é Sauron, e também o fato de que alguns personagens ainda estão revelando se eles são confiáveis ou não, é fruto da série sendo muito bem sucedida em ser um drama de mistério. Vou fazer agora uma comparação, só no nível de gênero mesmo, porque as duas séries que eu vou citar, elas são muito, mas muito melhor escritas que Anéis de Poder, mas para ser justo, elas são muito melhor escritas do que a maior parte das séries, porque eu tô falando de duas das melhores séries da história da TV norte-americana, True Detective e Mare of Easttown. Elas são dramas de mistério. Elas são séries mais lentas, mais contemplativas, são muito baseadas em diálogo, elas são muito focadas nos dramas pessoais dos detetives que estão investigando os casos. Mesmo quando se trata da vida pessoal dos detetives, dos personagens, acaba girando em torno de mais perguntas do que respostas. Então você não sabe por que o personagem X age daquela forma, o que ele está fazendo em tal lugar. Ao contrário da aventura, que o principal inimigo do protagonista é a dúvida. É ter que lutar para conseguir alguém que vai comprar suas teorias e acreditar na sua capacidade de resolver aquele quebra-cabeça. E nesse meio tempo você vai se deparar com muitos suspeitos. E vários deles vão ser pistas falsas colocadas ali pelo escritor para desviar sua atenção mesmo do lugar de onde realmente vai vir o perigo. Eu vou fazer uma terceira comparação. Essa é uma comparação perigosa, uma comparação polêmica e que eu discordo dessa comparação 99% das vezes em que essa comparação é feita. Mas é uma comparação que neste caso vai fazer um pouco mais de sentido, que é comparar as obras de Tolkien com Harry Potter. São duas coisas completamente diferentes, mas que eu vou pegar aqui Harry Potter porque as histórias de Harry Potter são fantasias de mistério. E o primeiro livro / filme de Harry Potter, que é a Pedra Filosofal, gasta um tempão para construir o universo, apresentando aquele monte de personagens e os dramas pessoais deles antes de entrar no mistério e na investigação de fato. Eu estou fazendo essa comparação aqui mais a título de trazer mais um exemplo mesmo do porquê eu realmente não estou estranhando esse ritmo narrativo da série, porque esse ritmo para mim ele é muito natural. Então, mesmo com os defeitos que eu descrevi anteriormente, eu acho sim que a temporada até agora
tem um ritmo muito bom para o que ela se propõe desde o primeiro episódio, desde seus primeiros minutos, que é ser uma narrativa de drama de mistério. Mas não culpo o público apenas por criar expectativas de se depararem com uma história épica de aventura nos moldes mais tradicionais, porque geralmente é isso que a gente espera quando a gente vai para uma narrativa baseada na obra do Tolkien. Para quem só conhece os filmes, talvez esse choque de ritmo seja mais estranho ainda. E eu vou botar uma parcela dessa culpa na divulgação da série também, porque eles poderiam sim ter vendido nos trailers um pouco mais dessa atmosfera de mistério da série, ao invés de só ter feito belíssimos PowerPoints para dizer, olha, gastamos o dinheirão nesse cenário aqui. Foi basicamente isso que os trailers fizeram. Então sim, eu coloco muito a culpa da expectativa na própria Prime Video e no jeito que eles divulgaram a série. Mas também não dá para não dizer que as pessoas vão sim esperando por si mesmas algo mais parecido com os filmes do Peter Jackson do que se deparar com uma série de drama de mistério, né? Então eu quis trazer isso aqui porque se você não tá curtindo por causa dessa coisa do ritmo, talvez se você recalibrar suas expectativas te ajude a encarar a série com outro olhar. Uma nova maneira de encarar o que a série está tentando construir. Agora, independente da minha opinião, independente do que eu acho que os realizadores estão tentando apresentar, a realidade é que a série está com uma recepção bem divisiva, bem morna, e isso não vai mudar. Então esses 3 episódios que faltam aí para terminar a temporada, eles vão ter que provar para quem ainda não se convenceu que vai valer a pena investir mais quase $500 milhão na próxima temporada, que foi o que foi investido nessa. A série é sim o ápice da TV no sentido visual, mas em termos de escrita não é. Então eu tô aí curioso para saber como vai acontecer. Eu espero sinceramente que esses 3 últimos episódios consigam convencer e trazer para bordo da série pessoas que não estão curtindo tanto quanto eu estou curtindo, porque eu quero muito que essa série continue e seja um fenômeno aí no futuro. Enfim, essa é a minha opinião. Comenta aí embaixo se você concorda, se você discorda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Taca o joinha aí, se inscreva no canal, comentem, curta, compartilhe, copie o linkzinho e manda para seus amigos se você curtiu essa discussão. E é isso. Beijinhos, até a próxima.